Glória a Deus. Talvez você nunca ouviu falar sobre essa passagem. Talvez você já ouviu falar de Eli. Quem foi Eli? Ele foi um juiz que julgou Israel. E julgou Israel por 40 anos. Por 40 anos ele foi porta-voz do Senhor. Ao contrário do que muita gente fala, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ao contrário de que muita gente fala, ele conhecia e tinha temor à manifestação do Senhor. Ele não foi vacilante por ter se desviado. Ele foi vacilante por ter aberto mão do bem mais precioso que Deus coloca sobre a sua mão. Que bem é esse? A sua casa. Que bem é esse? A sua família. Que bem é esse? O seu lar. Eu quero que você entenda o seguinte: existia sobre si uma promessa, a casa de Eli. Eli como sacerdote do seu povo, Eli como sumo sacerdote do seu povo, automaticamente a sua casa, por ser da tribo de Levi, eles iriam por si só dar continuidade ao legado do sacerdote. Em outras palavras, filho de pastor, pastor será. Em outras palavras, filho de sacerdote, sacerdote será. Ele agora tem 2 filhos. Um se chama Ofni, o outro se chama Finéias. E eles têm um simples e objetiva função. A função é interceder ao Senhor pelo povo. A função é orar pelos pecados do povo. A função é ser boca de Deus para o povo. O texto vai dizer que Eli deixa por si só uma grande missão, porém os seus filhos não entendem o seu legado. A sua casa não entende a importância de que é cuidar do templo do Senhor. E existe um grande perigo aí. Pastor Eutico, que perigo é esse? O perigo é quando a gente leva as coisas de Deus por costume. O perigo é quando a gente leva as coisas de Deus simplesmente por levar. Quando fazemos de qualquer jeito, quando fazemos de qualquer maneira, quando fazemos de qualquer instância. O texto vai dizer que os filhos de Eli já estão acostumados a andar no templo. Os filhos de Eli já estão acostumados a entrarem e saírem do templo. Estar no templo era uma rotina. Estar no templo era um costume. Estar no templo fazia parte da sua vida. A oração já era um costume. A busca já era um costume. O incensário já era um costume. Não havia mais temor, não havia mais reverência, não havia mais comunhão, já não havia mais disposição, não havia mais zelo. Eles faziam a vontade de Deus e dirigiam sobre o povo de qualquer maneira. Eles oprimiam o povo, eles tiravam vantagem das ofertas que eram lançadas ao povo. Eles comiam o que não era para comer. Eles usavam o utensílio do templo de qualquer maneira. E desde já eu deixo um respaldo aqui. Como é que nós preparamos, como é que nós zelamos, como é que nós tratamos as coisas de Deus, como é que nós valorizamos os utensílios que são da coisa de Deus. Ah não, é só um guitarra da igreja, é só o banheiro da igreja, é só a cozinha da igreja, é só os talheres da igreja, é só um copo da igreja, é só a bateria da igreja. Querido, entenda uma coisa: tudo que entra, tudo que sai, tudo que permanece, tudo que habita aqui nesta casa é simplesmente com o objetivo de ser para engrandecimento do Senhor. Quando você oferta no altar, quando você doa algo para a casa do Senhor, tu não está doando para o pastor, tu não está doando para o pastor Diego, para o evangelista Lucas, para o pastor Rony, para a missionária ali. Você está doando para a casa do Senhor. Aí sabe o que Deus está dizendo, Eutico? Sabe por que muita gente está carregando morte espiritual e maldição para a sua vida? Porque está tratando as coisas do Senhor e os utensílios do Senhor de qualquer maneira.
Meu Deus. Quando é que me falta o temor? Quando eu sirvo ao Senhor de qualquer jeito. Quando eu não tenho mais reverência. Quando eu vim por vir. Quando eu cultuo por cultuar. Quando eu entro no átrio dele de qualquer maneira. Ele era um homem temeroso. Só que os seus filhos não faziam ou não atuavam ao serviço do templo por prazer. Atuavam por obrigação. E o texto vai dizer que está tendo uma guerra de Israel contra os filisteus. Israel entende que toda guerra que eles vão é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que guarda, porque eles entenderam que Jeová é o Jeová que era o Deus da guerra, que é o Deus da peleja, que é o Deus dos exércitos. Só que tem um porém, eles entram na guerra, eles estão sendo vencidos, e na mente deles a arca tem o poder de trazer a vitória, ou melhor, a presença de Deus é suficiente para dar livramento no momento da angústia. Só que deixa eu dar um respaldo. De nada adianta a presença, de nada adianta a glória, de nada adianta a santificação do lugar, se não houver temor, se não houver obediência, se não houver fidelidade. A intenção pode ser boa, só que Deus não vê apenas a intenção, Deus vê o teu coração, Deus conhece o teu caráter, Deus conhece a tua postura. Pastor, eu não estou entendendo, gente, por muito pouco usar, vendo que a arca está para cair, ele toca na arca, o texto diz que no mesmo momento ele morre. Tem gente que fala, coitado, ele ia segurar. Não, gente, ele ia tocar de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele ia fazer um papel que não era para ele fazer. Saul é rejeitado simplesmente porque ele oferece um sacrifício que não era para ele sacrificar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Todas as vezes que eu tentar fazer de qualquer maneira, que eu tocar de qualquer jeito, que eu entrar de qualquer jeito, que eu aceitar a oportunidade de qualquer jeito, que eu pegar as coisas de Deus de qualquer maneira, eu estou acarretando maldição para minha vida. Fala com o irmão, cuidado. Para você não estar cavando a sua sepultura. Simplesmente por cuidar das coisas de Deus com desleixo, por fazer de qualquer jeito. É só mais um culto. É só mais uma igreja. Eu estou aqui, orou, se consagrou. O texto vai dizer que Eli era temente a Deus, conhecia a voz do Senhor, mas ele comete um grande erro. Que erro, Tiago? Ele prioriza a casa de Deus e esquece da sua casa, esquece da sua família, esquece de corrigir os seus filhos, e quer corrigir a sua casa. O texto me diz que a guerra acontece. Os filhos de Eli pegam a arca, os filhos de Eli erram a arca até o arraial filisteu. A guerra permanece. E no momento que essa guerra se estende, automaticamente o povo é derrotado. Mas pastor, a arca estava ali, mas o povo é derrotado. Mas a presença estava, mas o povo estava derrotado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou permitir que algumas derrotas aconteçam, eu estando no ambiente, para poder te ensinar que se não houver zelo, que se não houver dedicação, que se não houver entrega, que se não tiver verdade, que se não tiver fidelidade, você não vai conseguir vencer. Meu Deus! Você não vai conseguir vencer batalha. Não é só sobre carregar o nome do Filho de Deus, né? Eu sou Filho de Deus. Quem tem promessa não morre, né? Tem certeza? Mesmo que eu vou na igreja, tá aí. Se fizer de qualquer maneira, vai acontecer. Se tratar de qualquer jeito, vai cair a sepultura. A arca é levada aonde? Para uma terra estranha. Ofni e Finéias são mortos. O texto diz que a notícia chega na casa de Finéias, na casa de Eli.
Ele chega para Eli e diz assim: olha, nós estamos guerreando contra Israel, nós fomos atacados, nós fomos feridos, porém, o pior não é esse, é que os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E ele diz: e aí? E ele diz: e além dos seus filhos terem sido mortos, a arca de Deus foi tomada. Quando o mensageiro diz que a arca de Deus foi tomada, a Bíblia diz que ele tenta reagir uma reação, e ele, ao levantar, quebra a cadeira ao qual ele está e quebra o pescoço e morre. Ele não morre por causa da notícia de que os seus filhos foram mortos. Ele morre por causa da notícia de que a arca foi tomada. Ele não morre pela notícia de que os seus herdeiros padeceram. Ele morre porque agora Israel é um lugar sem a presença. E isso chama minha atenção, missionário ali. Porque qual pai e qual mãe, tendo a notícia de que o filho morreu, não se desespera? Qual pai me dava, qual mãe, tendo a notícia que os seus filhos morreram, não chora? Diz aí, Lucas, que pai é esse que não chora ao ouvir a notícia de luto do filho? Sabe o que Deus falou? Eli não chorou, porque na realidade os seus filhos já estavam mortos dentro dele. Eu falei: Deus, como é que estavam mortos? Deus falou comigo: toda vez que nós, como pai, negamos dar a correção para os nossos filhos, negamos falar a verdade para os nossos filhos, negamos corrigir os nossos filhos, nós estamos aos poucos permitindo que a morte entre dentro da nossa casa. Gente, eu estou falando de um homem que todo mundo bate dizendo: não, Deus rejeitou. Não, ele tem temor. É um homem que conhece a Deus. Tanto que quando Deus fala com Samuel, ele diz: olha, quando essa voz te chamar de novo, tu diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele está gordo, está pensando, está cansado, mas ainda tem temor dentro dele. Ele já não presta, mas já não tem serviço, já não tem utilidade, mas ainda existe um temor dentro dele. Em outras palavras, ele ainda se arrepia. Em outras palavras, ele ainda sente a presença. Em outras palavras, ele ainda sabe que é Deus. Sabe o que me deixa triste? São pessoas que participaram do corpo, do sangue, foram batizadas com o Espírito Santo, e quando sai da igreja já não sente mais nada, já não se arrepia, já não tem temor. A minha pergunta é essa: como é que pode alguém que teve um contato esquecer de Deus? O homem está sem visão, pastor Diego, mas ainda conhece a voz que o chamou, ainda tem temor, ainda é obediente. E qual foi o erro dele? Dar mais valor ao templo do que a casa. E qual foi o valor dele? Não ter corrigido os filhos. E qual foi o erro dele? Não ter lançado os filhos. E qual foi o erro dele? Não ter dado uma direção aos filhos. Deixa eu falar uma coisa aqui: enquanto os teus filhos forem de menor, a direção, a orientação, quem dá é você, a ordem quem dá é você, quem prepara ele para a derrota ou para a vitória é você, quem prepara o teu filho para a exaltação ou para a vergonha é você. Se o teu filho falha, quem falha não é teu filho, quem falha é você. Se o teu filho morre, a culpa não é dele, a culpa é sua. Está difícil, irmão, digo dessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus está perguntando hoje: como é que você quer que seus filhos sejam conhecidos?
Qual o direcionamento que você tem dado a eles? A Bíblia vai dizer, como flecha na mão do valente, são os filhos da mocidade. O texto nos diz que agora, se houve um grito, e este grito não é grito de festa. A casa, o pastor Diego, que era conhecida como casa de oração, se tornou casa de luta. A casa que era casa de referência se tornou agora uma casa de vergonha. Deus. A casa que todo pai olhava e dizia, eu quero ser como ele, eu quero ser como os filhos de Eli. Agora se tornou memória. Deus está perguntando para alguém aqui, você vai deixar legado ou você vai deixar memória? Eu não quero ser lembrado por uma foto. Claro, fala sério. Eu quero ser lembrado pelo que eu construí, pelo que eu deixei minha mãe. Os filhos de Eli morrem. Ele morre. Dentro da casa tem uma moça, mulher de Finéias, que está grávida. Ela ouve um grito. O grito desespera ela. Ela ouve um alvoroço. E ela manda alguém dizer, vai lá ver o que está acontecendo. Fala para o teu irmão assim, sempre vai ter alguém para trazer a notícia ruim. Só que cabe a você ter a atitude de como você vai reagir a ela. O segredo não é a notícia. O segredo é a atitude após ela. O texto vai dizer que alguém grita. A mulher é gestante. Ela pergunta, por que você está gritando? A notícia que chega a ela é, teu sogro morreu. Meu Deus. Teu marido morreu. Teu cunhado morreu. E além disso, a arca foi levada. Gente, meu Deus do céu. Deus está falando aqui com alguém. Meu Deus. Cuidado com as notícias que você carrega e que você leva. Porque a notícia que você leva tem o poder de paralisar e matar e enterrar o processo de Deus na vida de alguém. Era uma mulher sem estrutura, recebendo, Meu Deus. uma notícia de morte. Ninguém se preocupa de que ela está no período da gestação. E qualquer um sabe que a mulher gestante, ela adquire quanto ela. O que, pastor? Depressão pré-parto, depressão pós-parto, Meu Deus. diabetes anticoncepcional. A mulher pega uma diabetes que nunca teve e pega por causa da gestação. Mas o que, pastor? Aquela dor de dente terrível que dá, não dá dor de dente quando você vai. Pressão alta, eclâmpsia. Ninguém teve cuidado de como trazer a mensagem, Lucas, para a Meu grávida. Deus. A mensagem chega nela. Como a mensagem veio no tempo errado, na hora errada, gente, ela antecipa a hora de gerar. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que estão vindo prematuro por causa de notícias de mensageiro de Satanás, que estão vindo com poder para te paralisar. Não era para ter chegado, mas por causa da notícia de morte, a mulher antecipa a gravidez. O menino nasce prematuro. Por causa da notícia errada, o menino que não era para ter chegado, chegou. Aí sabe o que Deus está te dizendo? Que Satanás nunca vai mudar a maneira de agir. Fala que é o nosso Satanás. Nunca vai mudar a maneira de agir. Pastor, eu digo, qual é a maneira de Satanás agir? Quando ele descobre que uma mulher está para dar à luz, ele sempre tenta
Se você nascer, se sair do teu ventre sair, já sai com a patente, com DNA de vencedor, já vencendo, já sai prosperando. É por isso que ele sempre vai agir da mesma forma. A mulher fica grávida e começa a prova. Que prova? O abandono. Que prova? O desespero. Que prova? As palavras erradas. O marido abandona. O marido fala que não tem que falar. Para quê? Para interromper o projeto que Deus tem na tua vida. Mas eu vou lançar uma profecia. Abra a mão para receber. O diabo não vai ter o poder de interromper aquilo que Deus já decretou como vitorioso. O diabo não tem o poder de interromper o projeto que Deus já determinou. Gente, entenda. Quando ela ouve que o marido morreu, que a arca foi levada, ela entra em trabalho de parto. Sabe o que Deus está dizendo? Tiveram circunstâncias que anteciparam alguns propósitos e alguns projetos na tua vida. Você planejou algo, mas por causa das lutas, outras coisas aconteceram com você. Mas fique tranquilo, por quê? Porque nunca a interrupção do diabo vai ser maior do que o projeto que ele tem para fazer. Eu sei que o projeto está te dando medo. Eu sei que este processo está te deixando preocupado. Eu sei que esta gestação, o que você está gerando, está te deixando temerosa. Mas Deus está dizendo: não temas, porque eu estou no projeto. Não temas, porque eu estou nessa atitude. Não temas, porque esta gestação está vindo segundo a minha vontade. Entenda isso. O texto vai dizer, quando ela ouve a notícia, sem ela perceber já, ela dá luz. A notícia foi tão forte que ela dá luz sem perceber. A dor é tão forte que ela está anestesiada. A dor foi tão forte que ela não consegue perceber o que está acontecendo na sua volta. E talvez tem gente aqui assim hoje, que já está vivendo no modo avião, que já está no automático, não está conseguindo perceber o que está acontecendo ao redor, não está conseguindo perceber que Deus está gerando algo ao lado. Só que eu louvo a Deus que enquanto o grito da dor vem, existe uma parteira do lado dela dizendo: não temas, porque nasceu. Enquanto a dor do choro vem, existe uma mulher do lado dizendo: não temas, porque é um varão. Enquanto a dor chega para destruir, para tirar o sentido, tem alguém do lado dizendo: não temas, porque a criança nasceu. Abre a tua mão, eu vou lançar outra profecia para a tua vida. Deus está dizendo: para cada dor, para cada ferida, para cada marca que o diabo colocou na tua vida, Deus vai levantar alguém do teu lado para dizer: não temas, vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai restaurar, Deus vai dar vida. Só que o texto diz que mesmo sabendo que a criança nasceu, ela não fez caso disso. Tem gente que está tão ferido, que está tão marcado, que está tão machucado, que não consegue se alegrar com as coisas que Deus está fazendo na sua frente.
ela está vendo mais motivo para chorar do que para sorrir, sendo que Deus está dando mais motivo para ela sorrir do que para ela chorar. Fala para o teu irmão assim: para de se lamentar, porque tem coisas mais fáceis para você sorrir do que para te fazer chorar. Deus está falando para alguém aqui: essa dor não é maior do que você está gerando. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: ainda que o diabo te dê motivo para você chorar, eu estou te dando motivo para você se alegrar novamente. Tem gente que está tão cauterizado na dor que não está conseguindo perceber os livramentos e os escapes que Deus está te dando. Tem gente que está tão potencializado no abandono que não está vendo que Deus está te dando motivo para cuidar de você. Sabe o que Deus está dizendo? Aquela mulher ficou preocupada com quem foi, mas esqueceu que Deus estava dando alguém para ela, para cuidar dela. E quantas vezes a gente esquece de agradecer pelo que ficou? Meu Deus do céu. Fala para o teu irmão assim: o teu presente não tem poder de paralisar o teu futuro. A dor de agora não tem poder de anular a vitória que vem amanhã. Meu Deus do céu, isso é muito forte. O sofrimento de agora não tem o poder de cancelar a bênção que está liberada para você amanhã. Glória a Deus. Eu estou falando para alguém aqui que está parado, chorando, porque ele foi embora, Meu Deus. que se enterrou junto com quem partiu, que não consegue sorrir por causa de alguém que se foi, que não consegue se alegrar por causa de alguém que foi tirado. E Deus está dizendo: volte a sorrir, ainda tem vida, tem algo novo que eu coloquei para você, tem algo maior que eu vou fazer contigo. Glória a Deus. Isso é muito forte. Por que, pastor? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui, e tem muita gente que já viveu isso. Que pergunta, pastor? Onde está o pai do teu filho? Aonde é que está? Te largou no momento que você mais precisou? Te abandonou na hora que você mais precisou? Mas a minha pergunta é: você morreu? Teu filho morreu? Você não está conseguindo viver? Você não está de pé? É Deus falando para alguém aqui: quem saiu não tem o poder de travar a tua vida. E se eu permitir que saísse, é porque eu também entendo que eu vou te dar algo maior, algo melhor. Daí. Tem gente que está aqui: meu Deus, fui abandonada, fui largada, fui ferida, fui traída. E Deus está dizendo: não, é livramento para você. Porque o que saiu não tem poder de paralisar o que eu vou fazer. Para de chorar, porque eu já enterrei. Valoriza quem ficou. Cuida de quem ficou. Ama quem ficou. Abençoa quem ficou. Aí o texto diz que a mulher, vendo o garoto,
Ícaro, quando foi no mar, Ícaro era só uma criança. Ícaro não foi um acontecimento. Ícaro era um menino. E sabe o que Deus está dizendo? A gente tem mania de querer marcar os nossos filhos mediante as frustrações que a gente viveu. Tu sabe disso. O Lucas sabe disso. Quase 90% da igreja aqui foi abandonado por pai. Quem foi criado por pai aqui? Levanta a mão. Só para os forrone. Quem o pai abandonou aqui? Levanta a mão. Isso é forte. Tem gente aqui que não tem nem nome do pai, só o nome da mãe. Isso é forte. E aí, às vezes, as nossas mães diziam assim: por causa do que o pai fez, tu é igualzinho a ele. Tu é a genética dele. Eu olho para você, eu olho para ele, está amarrado e repreendido. O teu filho não vai ser o que aquele traste foi. Você não vai ser o que seu pai foi. Porque cada ser humano tem um DNA diferente. E Deus está falando com alguém aqui. As maldições da tua família não vão ter poder de alcançar a tua descendência. Se até hoje, a pessoa que saiu da tua vida teve força suficiente para marcar você e a sua casa, Deus está dizendo para alguém que eu quebro hoje essa maldição. Eu quebro hoje essa sentença. Por que, pastor Ed, você está dizendo isso? Simples. Porque teu pai te abandonou, você abandonou seus filhos. Meu Deus! Porque teu pai te largou, você largou tua família. A vontade de Satanás, cara, é para o que aconteceu na gestação acontecesse com você. Só que Deus se manifestou para anular a sentença do diabo. Meu Deus! E se de alguma forma essa rejeição ainda te marca, Deus está dizendo: você não é um acontecimento. Não foi o seu nascimento que causou a separação, não. Você não vai ser marcado como aquele que fez o divórcio acontecer. Você não vai ser marcado como filho problemático, não. Tem mãe que até hoje você foi o filho que mais me deu trabalho para nascer. Quem já ouviu isso? Já ouviu? E hoje você é o filho que mais dá trabalho para Satanás. Mas essa criança é o jeito dele. É a oportunidade que Deus está te dando de mostrar que nem tudo vai ser como antes. Mesma forma, sendo mesmo. Parece até com ele, mas não vai ser igual. Parece de genética, mas vai ser diferente. Vai casar, vai crescer, vai ser voltado, vai beber. Não é Deus te castigando. Não. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro dele. É Deus te fazendo lembrar que ainda que Satanás tentou destruir tua vida, você venceu. É Deus te fazendo lembrar que ainda que Satanás se levantou contra a tua vida, você está de pé. Você está de pé. Se coloca de pé. Glória a Deus.
O inimigo está tentando paralisar a tua vida, a tua história, a tua casa. Só que Deus não vai permitir que você morra nesse vento. Fala para o teu irmão assim: Ícabo foi só uma criança. A minha pergunta é: aonde Ícabo morou? No templo. Ele mora no templo, mas continua ferido. Ele mora no templo, mas continua traumatizado. Só que mesmo no templo, o texto diz que ele tem um filho. Sabe qual é o nome do filho de Ícabo? Meribe-Baal, que significa derrotado por Baal. Pais fracos geram filhos fracos. Pais traumatizados geram filhos traumatizados. Ícabo nasceu como, pastor? Sem referência de avô, de pai, de tio, de irmão. Porém, ainda tinha Samuel no templo. Fala para o teu irmão assim: eu não sei quem é a tua referência. E se você não teve referência, Deus hoje vai se tornar sua. Bota a mão sobre o seu coração. Eu não sei qual é a sentença que o diabo colocou sobre a sua vida. Eu não sei qual é o mal que Satanás tentou colocar sobre a sua família.